O poder do nome. Dar um nome a uma força, uma criatura, uma pessoa ou a um objeto tem algumas conotações. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico ou auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. E o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome, e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o avilte ou prejudique, e assim, para que a autoridade espiritual de cada um possa se desenvolver até suas proporções plenas. Nos contos de fadas e lendas populares, existem diversos outros aspectos relacionados ao nome, e estes estão em atividade no conto de Manauí. Embora haja alguns contos nos quais o protagonista procura pelo nome de uma força malévola a fim de exercer poder sobre ela, é ainda mais comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar aquela força ou aquela pessoa, chamá-la para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Este último é o caso na história de Manauí. Ele viaja de um lado para o outro sem parar, no esforço sincero de atrair o poder das duas para perto de si. Ele está interessado em descobrir seus nomes, não para se apoderar do poder delas, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas. Conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e retê-la. Por mais que desejemos, e mesmo recorrendo ao nosso próprio poder, é impossível ter um relacionamento em profundidade sem um conhecimento dos nomes. A adivinhação dos nomes da natureza dual das duas irmãs é uma tarefa a princípio tão difícil para as mulheres quanto para os homens. No entanto, não é necessário que haja grande angústia no que lhe diz respeito. Se estivermos interessadas em descobrir os nomes, então estaremos no caminho certo. E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? É claro que os nomes das dualidades variam de uma pessoa para outra, mas eles costumam representar opostos de alguma espécie. Como grande parte do mundo natural, eles, de início, podem parecer tão imensos a ponto de não apresentarem padrão ou repetição. No entanto, a observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe fazemos e a atenção às suas respostas logo revelarão um modelo geral, um modelo que é imenso, a bem da verdade, mas que tem uma estabilidade como as das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são previsíveis, suas correntes profundas podem ser mapeadas. No terreno da adivinhação dos nomes, dizer o nome de uma pessoa representa fazer um desejo por elas ou abençoá-las cada vez que seu nome é pronunciado. Identificamos esses dois temperamentos em nós mesmas a fim de nos vincularmos a eles. Quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher, não importando as personalidades dos aspectos opostos. Essa identificação e esse vínculo são chamados em termos humanos de amor a si mesmo. Quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. Manauí insiste em tentar adivinhar, mas não consegue descobrir os nomes das gêmeas apenas com sua natureza comum. Seu self-cão age em seu benefício.
É frequente que as mulheres anseiem por um parceiro que tenha esse tipo de persistência e inteligência para continuar a procurar entender sua natureza profunda. Quando ela encontra um parceiro com essas qualidades, ela lhe dedica amor e lealdade pela vida afora. Na história, o pai das gêmeas age como guardião do par místico. Ele simboliza uma característica intrapsíquica real que garante a integridade de coisas que ficam juntas e que não são separadas. É ele que testa o valor, a correção do pretendente. Ter um guardião desse tipo é bom para as mulheres. Nesse sentido, seria possível dizer que uma psique saudável testa novos elementos que se apresentam para nela se inserir, que a psique tem sua própria integridade, um processo de triagem. Uma psique saudável que contenha um guardião paternal não aceita simplesmente qualquer pensamento, atitude ou pessoa, apenas aqueles que são sensíveis ou que se esforçam para sê-lo. O pai das duas irmãs diz: espera aí, enquanto você não me convencer de estar interessado em ter conhecimento profundo da essência verdadeira, seus verdadeiros nomes, não poderá ter minhas filhas. O pai está querendo dizer que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. É preciso antes trabalhar. É preciso persistir no estudo da questão. É preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse enigma da alma feminina, empresa que é tanto uma descida quanto uma charada. A natureza tenaz do cachorro. O cãozinho da história demonstra exatamente como funciona a tenacidade psíquica. Os cães são os mágicos do universo. Com sua simples presença, eles transformam o mau humor em sorrisos, as pessoas tristes em pessoas menos tristes. Eles geram relacionamentos. Como na antiga epopeia da Babilônia, Gilgamesh, na qual Ikadu, o homem-animal peludo, contrabalança Gilgamesh, o rei excessivamente racional, o cachorro é todo um lado da natureza dualista do homem. Ele é a natureza dos bosques, aquele que sabe rastrear, que sabe porque pressente o que é o quê. O cãozinho gosta das irmãs porque elas o alimentam e sorriem para ele. O feminino místico compreende e aceita prontamente a natureza instintiva do cachorro. Os cães representam, entre outras coisas, aquele ou aquela que ama do fundo do coração com espontaneidade e perseverança, que perdoa sem esforço, que consegue correr muito e lutar, se necessário, até a morte. A natureza do cão fornece pistas concretas de como um pretendente irá conquistar o coração das duas irmãs e a mulher selvagem. Manauí não adivinha os nomes mais uma vez e volta penosamente para casa. No entanto, o cachorrinho volta para a choupana das moças e presta atenção até ouvir seus nomes. No mundo dos arquétipos, a natureza do cão tanto é psicopômpica, a de um mensageiro entre o mundo exterior e o mundo das trevas, quanto citoniana, aquela que provém das regiões mais escuras e mais remotas da psique, especificamente do mundo subterrâneo. É essa sensibilidade que o parceiro tenta alcançar para compreender a dualidade. O cão é semelhante ao lobo, só um pouco mais civilizado, embora, como vemos no resto da história, não tanto assim. Esse cãozinho, em sua função psicopômpica, é a psique instintiva. Ele ouve e vê de modo diferente do ser humano. Ele se transporta a níveis em que o ego sozinho jamais chegaria a pensar.
Ele ouve palavras e instruções que o ego não consegue ouvir, e ele segue o que ouve. Uma vez, no Museu de Ciências em São Francisco, entrei num recinto cheio de microfones e alto-falantes que simulavam a capacidade de audição do cachorro. Quando uma palmeira balançava ao vento, parecia o dia do Armagedon. Quando se ouviam passadas chegando ao longe, parecia que 1 milhão de saquinhos de flocos de milho estavam sendo esmagados bem no meu ouvido. O mundo do cachorro é cheio de sons cataclísmicos e constantes. Sons que nós, como seres humanos, absolutamente não registramos. Mas o cachorro registra. O cão ouve, portanto, fora da faixa de audição humana. Esse aspecto mediúnico da psique instintiva capta pela intuição a atividade profunda, a música profunda e os profundos mistérios da psique feminina. É essa natureza que tem a capacidade de compreender a natureza selvagem das mulheres.